conseguido chegar até aqui, de ter te colocado como uma prioridade na tua vida. Que tu sigas tendo energia para ser o protagonista da tua vida. A sola dos pés apoiadas no chão, descarrega tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que é negativo, tudo que tu não quer que faça parte, seja do teu campo mental, teu campo emocional. Entrega esses sentimentos para a terra, que hoje tu possa transmutar todos eles, ser imbuído de positividade, de vigor, de estímulo. E depois de descarregar, vai relaxando o teu corpo, relaxando as panturrilhas, os joelhos, relaxando tuas pernas, tuas coxas, descansando o teu quadril, cedendo ele à gravidade. Percebendo o movimento do teu abdômen, com a entrada e a saída de ar. Relaxando os braços, os ombros, tirando todo o peso da rotina, dos compromissos. Se tocam, descansa a tua língua lá no céu da boca, afasta os dentes, relaxa a tua testa. Devagarinho vai tomando consciência do teu corpo de novo, vai inspirando, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, e abrindo os olhos, percebendo o ambiente. Espero que vocês estejam bem.
cheia é resultado do nosso trabalho, mas também, em partes maiores, ela é resultado do empenho de cada um de vocês de estar até aqui. Porque, assim como nós chegamos, todos vocês, quando chegam, vencem muitas demandas para chegar até aqui. Principalmente, vencer o ego e o orgulho que todos nós temos, para que possam chegar e reconhecer que precisam se conectarem com algo mais sutil e divino do que é a nossa humanidade. Então, a chegada de cada um, e eu fico muito feliz de todos estarem aqui, é muito importante para todos nós. Cada presença aqui dentro, ela é muito importante. E eu gostaria que todos aproveitassem muito esse tempo. E que aproveitassem ele de forma integral. Cada segundo. Porque esse segundo que está passando agora, nesse exato momento, ele nunca mais vai voltar. E estar ciente do momento presente, ele faz toda a diferença na nossa vida, nas nossas escolhas e principalmente em adquirirmos sabedoria para lidar com os nossos problemas, que é o tema da tarde. O tema da tarde é para que a gente fale, converse principalmente sobre sabedoria. Entenda o que significa, porque a gente muitas vezes passa desapercebido de achar que a sabedoria está ligada com a idade. E não. A sabedoria não está ligada com o nosso tempo cronológico, com os aniversários e as primaveras que nós atravessamos. A sabedoria está ligada com a forma em que a gente enxerga a nossa vida. A forma em que a gente lida com os nossos problemas. Ela vai muito além de tempo, de espaço. Ela é literalmente a forma em que a gente se reconhece nesse mundo. E para falar um pouquinho hoje à tarde sobre sabedoria, e a gente vai tocar talvez em uma gota do oceano, fazendo esse paralelo de proporção, eu trouxe 3 literaturas e eu gostaria de apresentá-los para vocês. Um deles é um livro que eu ganhei há muito tempo atrás e eu não tinha ainda tocado nele. E aí, quando me sugeriram esse tema para poder conversar com vocês nessa tarde de hoje, foi me sugerido que eu lesse esse livro há 2 semanas atrás, e é do Leandro Carnal e da Monja Cohen. Acho que todos vocês, se não conheceram, eu sugiro que busquem vídeos no YouTube dele, ou até mesmo as literaturas escritas, porque é importantíssimo. O professor Leandro, ele traz uma visão ética da sabedoria. Ele é ateu, ele é um professor, e ele traz a percepção de que o inferno nunca está no outro e nem nas circunstâncias. O inferno, ele está dentro de nós. E quando a gente reconhece o nosso inferno interior, a gente não vê mais inferno em lugar nenhum fora. O inferno jamais vai ser o que o outro me faz. Porque ele defende a tese de que a verdadeira sabedoria é reconhecer esses obstáculos dentro, é se tornar ético, lúcido, e ele não está ligado a nenhuma religião. Ele diz que se a gente reconhece a nossa sombra, as nossas falhas, os nossos defeitos, mau hábitos e vícios, a gente não reconhece isso em mais ninguém no mundo, porque o outro que está presente no nosso dia a dia
seja na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, eles são só um espelho do que há dentro de nós. Monja Coen, todos vocês, se não conhecem também, aconselho a buscar. Ela não é cristã, ela é budista. Ela reconhece o caminho da iluminação e ela fala que para que a gente busque a felicidade e a paz, a gente precisa também reconhecer a nossa escuridão. Que a verdadeira sabedoria está em aceitar as circunstâncias que nos são impostas. Porque essas circunstâncias são as ideais para o nosso crescimento, para a nossa iluminação, como fala o budismo. Essa é uma visão não religiosa sobre a sabedoria. É uma visão ética, que fala que o inferno jamais vai ser o outro. O outro simplesmente é o reflexo do meu íntimo que eu abomino. A segunda literatura da tarde, ela é espiritualista, cósmica, como a gente fala. Talvez a que mais toque o meu coração depois da Umbanda. Ela foi psicografada também por um brasileiro, Hercílio Mais, se conectou já na maturidade com o mestre Ramatiz, da Grande Fraternidade Branca, também nosso mentor espiritual dessa casa, amigos dos nossos amigos, não é, Eduardo? Mestre Ramatiz vem dizendo que o caminho para a ascensão espiritual e para a sabedoria é a gente se conectar com o todo. Não com um, não com dois, não com somente os humanos, mas com o cosmo, com o universo. É reconhecer no micro a potencialidade que há no macro. É reconhecer que as luzes das estrelas são um reflexo da nossa luz íntima. Mestre Ramatiz vem nessa literatura do Sublime Peregrino falando de um Cristo cósmico, de um estado de consciência. Aquele estado de consciência em que Jesus, materializado e humanizado, é a representatividade perfeita de Deus numa forma humana, singular e sublime, que caminhou pelos seus obstáculos e que chegou até aqui para nos mostrar em que nós também estamos caminhando para chegar num estado crístico, num estado sublime, que a gente vai perder a identidade como humano, porque a gente vai se reconhecer como o todo e não somente como a gente se reconhece hoje como parte dele. A luz das estrelas é a mesma luz que está dentro de nós, numa frequência distinta. Por isso que a gente não brilha tanto, porque o nosso coração ainda vibra na sombra. Mestre Ramatiz, através da psicografia com seu médium, o Hercílio, que fez alguns anos de medicina, mas concluiu a carreira como advogado, diz que se a gente fizer parte do todo e reconhecer nas pequenas coisas, nas folhas, no ar, na água, a grandiosidade do cosmos, a gente se integra a ele. Isso é a verdadeira sabedoria. A sabedoria em nos reconhecermos como hoje
uma poeira cósmica. E quando a gente se reconhece assim, a gente perde o autocentramento, aquela condição em que nós nos colocamos por vaidade e ego, em preservar as nossas necessidades e não reconhecer, não escutar, não dialogar, principalmente, reconhecendo no outro como um algoz e nós sempre ocupando o espaço de vítima. Mestre Ramatiz é um mestre da Fraternidade Branca, como eu já havia falado, mentor também dessa egrégora que nos mantém aqui com as porteiras abertas. E ele fala que tudo dentro desse planeta que foi especialmente planejado para nossa evolução deve ser conectado à nossa consciência. E isso, reconhecer isso, é sabedoria. A terceira literatura é sobre Sabedoria de Preto Velho. É um livro que eu também ganhei de uma amiga e foi psicografado também por um brasileiro, Robson Pinheiro, através de um espírito que é muito conhecido nosso. Inclusive, essa casa em que vocês estão visitando hoje, acredito que muitos pela primeira vez, ele é o nosso chefe, Pai João de Aruanda, e ele vem falando que a sabedoria ela é mansa, ela não é passiva, mas ela é pacífica. Que a sabedoria, muitas vezes, não é falar, porque nós estamos muitas vezes recheados de palavras, mas sem a mínima paciência para a escuta. Pai João fala aqui nesse livro, todo versado, cheio de causos de terreiro, coisa que a gente adora, que a sabedoria é escutar, é falar manso, é ser presença na vida do outro e entender a necessidade dele, mesmo que a gente precise tomar distância pela agressividade em que muitas vezes as pessoas se colocam. É deixar esgotar essa negatividade, porque todo mundo tem seu tempo, que não é o tempo que a gente quer, que a gente determina, mas é o tempo que essa pessoa, esse ser, precisa, necessita. Os pretos velhos, em especial nessa literatura, Pai João vem falando que a voz mansa, o caminhar devagar, evita tropeço. E ele fala muito nisso. Tropeço nas palavras, pela fala mansa, tropeço nos obstáculos, pelo passo devagar. E eu gostaria de concluir essa breve reflexão que nós fizemos hoje com 3 literaturas distintas, uma que não está ligada em religião, muito pelo contrário, não reconhece uma divindade, mas é ético, é reto, é gentil, de reconhecer os nossos defeitos primeiramente, pois é através deles que nós vamos conseguir atingir a sabedoria. E lembrar sempre, todos os dias, se eu puder dar um conselho para todos, que seria uma prática ótima de se fazer, olhar os nossos defeitos todos os dias. Porque naturalmente a gente reconhece e é hábil no defeito do outro.
mas o nosso fica encoberto. O sublime peregrino, concluindo ele, para que a gente se conecte mais com o que está ao nosso redor, com as pessoas humanas, com as pessoas não humanas, com os animais e todos os seres de todos os reinos. E a sabedoria de Preto Velho, para que a gente tenha discernimento, cautela, cuidado e principalmente respeito. Quando a gente for lidar com outra pessoa ou outro ser, a gente respeite a divindade que existe dentro de cada um de nós. Gostaria de ler uma passagem do livro que fala assim: o jardineiro da vida. E eu acho que essa passagem ela está muito conectada com esse momento em que nós estamos vivendo nessa tarde, porque eu reconheço em vocês uma flor aqui dentro desse santuário. Cada rosto, cada coração embeleza um pouquinho essa tarde. Todos vocês com as suas belezas individuais. E diz assim: o jardineiro da vida, Pai João de Aruanda. Um dia eu ouvi uma história na senzala. Era mais ou menos assim. Um jardineiro saiu plantando flores para embelezar a paisagem triste de um lugar no mundo. Como o chão era muito fértil, as sementes e as mudas foram caindo e brotando, formando um jardim vistoso e bonito. Mas era de uma beleza simples, diferente. Junto com as flores nasciam outras ervas, outras plantas, que o jardineiro não havia semeado. O jardineiro observava com cuidado, pois havia decidido não arrancar as ervas. Ele iria esperar até o tempo certo e então resolveu adubar e fortalecer as flores. Elas, que já eram tão bonitas, ficaram mais vistosas e se elevaram acima das outras ervas, que foram sufocadas pela simplicidade e pela beleza das margaridas, das hortênsias, dos cravos e dos jasmins. Tudo florido e bem cuidado. Não havia lugar para o mato, que aos poucos foi desaparecendo diante de tanta coisa bela e boa. Pense nessa história simples e analise a sua vida, suas atitudes, o que você tem plantado e o que tem nascido no jardim do seu coração. Você vai entender o significado dessa história, tão simples quanto um pai velho. Agora, eu convido o nosso amigo Dylan a sentar aqui do meu lado. Abrimos um espacinho para ele chegar. Nós vamos encerrar a noite e eu peço que agora vocês façam uma prática. Quem não sentou, que arranje um banquinho para sentar, que eu preciso todo mundo de olhinho fechado. Eu dou um tempo para vocês sentarem.
esse verso, ele é um verso de encerramento. Encerramento da nossa reflexão da tarde, que a gente leva para a vida e que a gente pense um pouquinho sobre tudo isso em que foi oferecido nessa bonita tarde de sol. Fechemos os olhos novamente, postura ereta, não quero mãos cruzadas, para o fluxo de energia percorrer todo o corpo. Fiz esse pedido para o meu amigo Dylan durante a semana, de um Lá menor. Deixa o bebê se acalmar. Faz parte da vida. É muito bom escutar que a vida nasce, cresce, se desenvolve. Se o pai quiser levantar com ele, pode levantar também. A gente mantém o foco na nossa respiração. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Reconhece os nossos pontos de carência no nosso corpo físico e, naturalmente, equilibra. Sabedoria é caminhar devagar. Filho meu, sabedoria é caminhar devagar, sem pressa de chegar, porque o tempo de Deus não se apressa. Ele ensina. Filho meu, sabedoria é saber ouvir mais do que falar, acolher mais do que julgar. É sorrir mesmo quando a dor visita a casa do coração. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Traz ela pra cá, volta. Traz ela pra cá. Deixa ela perto do altar. É saber ouvir mais do que falar, acolher mais do que julgar, e sorrir mesmo quando a dor visita a casa do coração. Sabedoria é ter os pés na terra e os olhos no chão. É abençoar o caminho, mesmo aquele que vem cheio de pedra. Quem aprende a esperar com fé, aprende também a ver Deus nas pequenas coisas. E quando o coração se aquieta,